desses eventos que a gente promove, e agora num formato um pouquinho diferente, né, num formato virtual, é um pouquinho diferente, porque a gente não pode se abraçar, estar junto, enfim, mas que tem dado certo, né? A gente tem percebido isso com nossos clientes, com nossos parceiros, enfim. E o que eu costumo falar sempre nos eventos, que o grande lance, a coisa bacana que tem mesmo de fazer eventos desse tipo é a gente poder compartilhar um pouco das experiências, essa troca de informação. A gente investe muito nisso e acredita muito nisso do ponto de vista de que, olha, isso realmente é um valor agregado que a gente traz em eventos como esse tipo, tá? Eu vou compartilhar minha tela, Denise, para mostrar alguns poucos slides para atualizar o pessoal todo sobre a CEAL, e depois a gente deixa para o nosso artista principal aqui mostrar. Bom? Perfeito. Vamos lá. Deixa eu abrir. Aqui estamos todos com essa tela já, certo? Vamos lá, pessoal. Só para falar um pouquinho sobre... Pronto. Sobre a CEAL, a gente, na verdade, o grupo CEAL faz parte de... A CEAL faz parte de um grupo que hoje nós somos em 4 empresas, enfim, toda essa parte de infraestrutura, a Retail Next, que é uma empresa 100% focada no varejo e que tem como principal produto as etiquetas eletrônicas de preço. A gente já fez alguns outros webinars e lives falando um pouco sobre essa tecnologia. Vamos ter outras agora essa semana, se não me engano, a próxima semana. E a CEAL Broadcast, que é voltada em imagens, vídeo e transmissão, né? A parte de telecomunicação mesmo, tá? Aí. Para atender o mercado brasileiro, hoje a CEAL está dividida, ela tem escritório, já está dividida em vários escritórios por todo o território brasileiro, né, que vai de São Paulo até o norte do país, né, no Pará. Então, a gente tem escritório no Rio, Brasília, Goiânia, Minas, Santa Catarina, Maranhão. Também temos em São José do Rio Preto, que fica no interior de São Paulo. E agora, né, nesse último ano, para alguns tipos de soluções, a gente também acaba operando através de nossos escritórios fora do país, né? Então, hoje a CEAL também conta com escritórios na Argentina, Chile, Colômbia, México e Estados Unidos. Então, para aqueles que têm operações fora do Brasil, tem aí uma forma também da gente atender. Falando um pouquinho da nossa jornada de trabalho, não, nossa jornada da nossa história aqui, né? Desde quando a gente começou as nossas operações até agora, e eu gosto de mostrar esse slide, que mostra bem que, olha, a proposta, o DNA da CEAL sempre foi captura de informação, captura de dados, né? Em 88, trazendo para cá os leitores de código de barras, principalmente implementados em supermercados, né? Naquela época. E de lá para cá, uma coisa vem puxando outra, né? E vem nos trazendo para um cenário onde a gente tem que investir em novos produtos e novas parcerias, né? Então, em 88, trazendo os leitores de código de barras, final dos anos 90, a vindas, né, o crescimento da utilização do RP e a necessidade de integrar soluções mais complexas a eles, né, o RFD, que é talvez o precursor do conceito de IoT, isso foi em 2003. Em 2005, nós trouxemos para cá a solução de voz, que é o que nós vamos falar aqui hoje, e aí segue dessa forma, né? Entendendo o que o mercado precisa, como ele precisa, que tipo de ganho que ele busca e agregando ano a ano novas soluções no portfólio da CEAL. Hoje a CEAL ela mudou um pouquinho o formato de atuação, né? Em 88 a gente trabalhava muito em fazer fulfillment de hardware, né? Comprava o hardware lá fora, trazia para cá, instalava, dava manutenção. Mas hoje a CEAL ela tem um drive um pouquinho diferente, que é de operar como um integrador de soluções de captura de dados, de mobilidade, e mudando até um pouco, né? Quando a gente fala de Kairos, é puramente operação de loja. Quando a gente fala de
IoT, são soluções que te levam a, por exemplo, engajamento de consumo. Então, hoje a gente tenta ter um portfólio mais amplo possível de tecnologia, atuando como integrador para trazer benefícios desde os operacionais até benefícios de negócio mesmo, né? de vendas, engajamento de consumo. Hoje a gente vai falar especificamente da solução de voz, né? Só para entender bem como que a gente enxerga o mercado, né? E eu acho que isso é uma necessidade de qualquer empresa que se propõe a ser uma integradora, né? Obviamente, entender bem o que o cliente precisa, né? O antes, que a gente chama, que é diagnosticar a solução que ele precisa, ou o problema para ter uma solução que ele desenhar a solução que ele precisa, entender bem aonde ele quer chegar, por quanto tempo que ele quer investir, qual que é o tempo, qual que é a jornada dele para fazer essa transformação. Depois disso, obviamente, desenhar essa solução com dispositivos, com serviços, com softwares, e aí a gente tem um portfólio grande, e, no final, o suporte e a manutenção, né? Isso, para a gente, é muito importante. A gente não acha que a solução acaba quando a gente entrega as chaves do projeto para o nosso cliente. Aquele projeto tem que se manter funcionando por muito tempo e entregar o que o cliente buscava de benefício, e, para isso, ele tem que se manter funcionando. Então, a Cell também tem uma parte grande de suporte e manutenção para garantir a sustentação dos projetos. Tá? Para que isso aconteça, obviamente, a gente tem que trabalhar com clientes de altíssimo nível. Esse também é um pré-requisito da empresa, trabalhar com fornecedores, fabricantes que sejam líderes, que sejam de primeira linha, aqui no Brasil e no mundo. Esses são alguns exemplos. Obviamente, a gente atua por toda a cadeia de abastecimento, da indústria até o consumidor final, e, para isso, a gente tem uma série de soluções, né? De mobilidade, softwares para CD, infraestrutura, IoT, enfim, etiqueta de preço, uma série de soluções, ou pacote de soluções, ou partes de soluções para atender toda a cadeia de abastecimento, né? Hoje, novamente, a gente vai estar falando sobre voz. Tá? Toda vez que a gente olha um cliente nosso ou uma demanda dentro de um cliente, a gente se pergunta e pergunta para o cliente: o que você de fato está buscando? Né? Aumentar a produtividade, aumentar a curacidade, reduzir perdas, um conjunto de todas essas necessidades ou alguma outra específica, porque isso vai drivar o desenho da solução, vai drivar a Ceal no que o cliente espera receber e como a gente vai manter aquilo funcionando e sustentando depois da entrega. Então, isso são valores que a gente sempre vai estar discutindo com os clientes e vão virar objetivos na hora de desenhar a solução e entregar ela pronta. Graças a Deus, né, nesses 32 anos que a gente completa hoje, a gente tem bastante história para contar, né? Esses são alguns de nossos clientes. Vocês podem ver que tem clientes, tem um viés grande aqui de varejo, mas a gente acaba atendendo também, como eu expliquei anteriormente, toda a cadeia de abastecimento. Você vê clientes aqui como a BR Foods, que é uma indústria de alimentos, né? Uma Unilever. Você tem a parte de indústria automobilística, como a Volks, como a GM, transporte e logística, 3PL, varejo de todos os tipos, indústrias, outros tipos, exemplos de indústria alimentícia, enfim. O mais importante não é ter esse monte de logotipos, óbvio que são importantes, né? Vocês podem ver, são empresas muito bacanas que estão aí, de todos os tamanhos, de todos os segmentos, mas o mais legal é as histórias que a gente tem para contar com cada um deles, né? Então, e outra coisa que é muito legal, além das histórias, né? Que todas elas são muito bacanas e interessantes, por quanto tempo que a gente construiu essas histórias. Então, você pega clientes como um Pão de Açúcar, uma Magazine Luiza, que a gente já trabalha com eles há mais de 28 anos. Isso é muito legal, é muito gratificante, não só ter boas histórias, mas histórias que realmente são importantes para ambas as partes e que se mantêm e que permitem manter uma parceria de tão longo prazo, né? O mesmo acontece com o Angeloni, que a gente atende já há mais de 2 décadas,
de alguma forma, né? E agora mais intensamente com esse projeto que nós vamos ver hoje. Quando a gente fala de voz, né? O mundo está falando, né? Comando de voz é uma realidade. Eu gosto de sempre fazer essa provocação, né? Por que voz? Quando a gente tomou a decisão de trazer em 2005 essa solução, a gente olhava para aquilo tudo e falava, gente, faz todo sentido, né? A gente conhece bem uma operação de um CD e sabe a complexidade que é. E quanto mais você criar dinamismo, mais você dar condições de independência para aquele operador executar sua tarefa, quanto mais você conseguir medir a eficiência desse operador, desse usuário, melhor é. E a voz fazia todo sentido, né? Eu brinco com esse slide que as coisas se resolvem conversando. O comando de voz, ou você conversar, ou você utilizar a voz para realizar tarefas, ela sempre foi e sempre será a forma mais natural de se comunicar, tá? De entender o que se precisa fazer e responder às demandas. E é a forma mais efetiva de executar as ações. Não é à toa que isso vem se tornando uma realidade também fora do mercado corporativo, que é o que a gente está vendo hoje, né? Eu pus alguns exemplos aqui. Você vê as iniciativas do Google Home, da Alexa, né? Que são aqueles dispositivos que você utiliza comando de voz para acender uma luz, para pôr uma lista de compras, para fazer um chamado no Uber, para ver uma notícia, ou ver não, né? Ouvir uma notícia, enfim. Né? Os celulares com o Siri, com o Google, né? Os próprios computadores da Microsoft com Cortana. Esse outro exemplo que eu coloquei de veículos, tem vários outros, mas todas essas marcas já utilizam, em algum modelo de seus veículos, comando de voz, né? Desde para você fazer uma chamada telefônica, trocar uma estação ou acessar o computador de bordo. E a gente está vendo cada vez mais isso crescer, porque de fato é muito intuitivo, né? Quando a gente olha para esses caras em números, a gente vê números interessantíssimos, né? O Amazon Echo, que é o Alexa, né? Que é o dotzinho da Alexa, que é o dispositivo pequenininho, mais de 4%. Esse dado aqui ainda era um dado que eu peguei no final do ano passado, mas já apontava ali que mais de 4% da população americana já utiliza o Amazon Echo. Hoje esse número já deve ser o dobro, né? E esse é um tipo de dispositivo que já está disponível aqui no Brasil, hein? E falando em português, qualquer um que quiser comprar hoje já consegue comprar aqui no site da Amazon. O Siri da Apple recebe mais de 2 bilhões de comandos de voz por semana, tá? O Google, mais de 20% das buscas feitas hoje já são utilizando comando de voz, né? Porque, de fato, esse é o formato mais intuitivo, mais fácil de você realizar uma tarefa ou ter um entendimento, né? Esse aqui é um outro dado, que é um dado da CEAL, tá? Só para vocês entenderem. Hoje, no Brasil, mais de 6,5 milhões de transações são feitas utilizando comando de voz por dia, tá? Então, baseado, onde a gente se baseou nisso? Em todas as implementações de voz que tem hoje no Brasil, a quantidade de volumes de informações que passam por elas, e chegamos a esse número, de 6,5 a 7 milhões de transações por dia utilizando o comando de voz. Tá? Então, isso já virou uma realidade aqui no Brasil também. E por que as pessoas, de fato, estão se entregando a esse tipo de solução, né? Primeiro, o sistema é estável, com alta capacidade de interpretação de comando de voz. Antigamente, o pessoal falava, puxa vida, mas se eu falar com sotaque, se eu falar diferente, ele não vai entender, vai travar. Óbvio que a gente ainda percebe coisas desse tipo nesses sistemas de massas de consumo, mas no sistema corporativo, isso está totalmente resolvido, tá? Equipamentos adequados, né? Hoje eu estava tendo uma reunião com um cliente nosso que utiliza esse sistema há 10 anos. Aí estava dando risada, falei, gente, há 10 anos atrás vocês utilizam os mesmos equipamentos com o mesmo sistema e funcionando a todo vapor, e a cada ano a gente se surpreende que tem algo a melhorar ainda mais na eficiência e performance, tá? A lógica de tarefas, falar menos é mais. Então, a gente aprendeu muito nessas implementações todas e como fazer elas se tornar mais eficiente, né? Mudanças de processo de cultura, treinamento. Então, isso tudo hoje, a gente já tem uma massa de informação por conta de todos os projetos implementados, já resolvemos uma série de desafios
E isso faz com que esse sistema cada vez mais seja uma opção, por ser um sistema totalmente estável, de alto retorno e de altos benefícios. Tá? Esse negócio já está, então, há mais de 14 anos no Brasil, né? É uma quebra de paradigma, a solução já está madura, os custos estão cada vez melhores, o ritmo de adoção tem crescido a taxas gigantes nos últimos 5 anos, os ganhos são reais, tá? Não tem intangibilidade quando você fala de uma solução de voz, eles são reais, você consegue provar no dia a dia esses ganhos, tá? Todos pensam em voz, inclusive, para outras operações. A gente está migrando hoje. Ela nasceu para fazer picking, mas ela já está mudando agora para soluções mais complexas ou diversas dentro do CD, como expedição, como inventário, como armazenagem, enfim. E ela permite grandes mudanças no processo, né? Ela é uma tecnologia que permite você fazer alterações que te trazem outros ganhos até além da tecnologia. Os ganhos, quando a gente fala de voz, são nessa faixa de 10% a 35% no aumento de produtividade, 25% a 50% na redução de erros, redução de treinamento, redução de acidentes. E esses são os principais, mas cada cliente tem uma peculiaridade e acaba trazendo para a gente outros tipos de ganhos. Tá? E hoje, alguns clientes, tem mais que isso já, que estão falando, né? A gente fala quem está falando no Brasil, quem está utilizando. Né? Esses são alguns, mas, obviamente, eu já estou sentindo até falta de alguns outros aqui, tá? Pessoal, era isso que eu queria compartilhar com vocês. Eu acho que nada melhor agora do que a gente ouvir quem já implementou, quem sofreu, quem não sofreu, quem está tendo ganhos, né? Como o próprio cliente que está sentindo isso no dia a dia. Eu vou parar de compartilhar minha tela aqui para deixar agora o Paulo à vontade para apresentar um pouco da solução. Muito obrigado, Wagner. Muito obrigado por essa introdução, pelo convite. Deixa eu compartilhar a minha tela aqui também. Espera aí, que agora quem está apanhando aqui sou eu. Aqui. Não está compartilhado ainda não, né? Não, ainda não. Espera aí. Já te aviso quando a gente conseguir ver. Conseguiu? Ainda não está aparecendo. Espera aí, calma. Muita calma nessa hora. Também se não clicar no lugar certo não vai, né, Paulo? Agora foi. Agora sim. Não foi o que eu queria que fosse. Mas a gente chega lá. Isso, se você quiser só aumentar embaixo ali no PowerPoint. Apareceu? Apareceu, certinho, obrigada. A gente apanha, mas a gente chega lá. Muito bem. Então, obrigado, Wagner, obrigado, Denise, por esse convite. Eu fico bem feliz de poder compartilhar com mais gente essa experiência que a gente teve aqui da implantação da voz no CD do Angeloni. Porque para nós, aqui no Angeloni, o benchmarking, a troca de experiência, a troca de informação é algo que está no nosso DNA. Isso já vem de tudo que o Angeloni sempre fez. E a gente tem uma máxima muito boa aqui, que é muito mais fácil eu aprender com os erros dos outros do que eu aprender com os meus erros. Dói bem menos aprender com os erros dos outros. Então, a gente faz muito benchmark, muita visita a fornecedor, muita visita a parceiro, a gente recebe muita gente aqui também. E por isso é que para nós é muito bom fazer essas trocas. Então, vamos lá o que é o Angeloni. Vamos contar um pouquinho para todos o que é o Angeloni, de onde vem, para onde vai e como foi essa experiência de implementar o Voice aqui na nossa operação. O Angeloni, então, é uma empresa com 61 anos de história e 61 anos fazendo história. Seja pela inovação em produtos, inovação em tecnologia, inovação em formato de loja. Está no DNA do negócio, está na nossa forma de pensar, fazer história, fazer diferente todo dia.
O Angeloni foi fundado lá em 1958, em maio de 1958, então estamos quase virando já para os 62 anos de história, por dois irmãos, Antenor e Arnaldo Angeloni, que começaram esse negócio com uma fiambreria. O que é uma fiambreria, para quem não é aqui do Sul? Em outras regiões do Brasil, é uma quitanda, é a vendinha, era uma loja de secos e molhados e que cresceu com uma visão de inovação, cresceu e se tornou um grande negócio, se tornou a maior rede de varejo, a maior rede de supermercados do estado de Santa Catarina, uma das maiores redes de supermercado do Brasil. E hoje a gente tem, então, 30 lojas de supermercado com vários formatos, então, desde a loja de proximidade, a loja de vizinhança com 500 metros quadrados, a loja de hipermercado com 6.000 metros quadrados. Junto com essas lojas, surgiram também, então, as farmácias. Então, hoje a gente tem 24 farmácias, todas dentro e anexas às nossas lojas de supermercado. Além disso, 9 postos de combustível, que foi um outro caminho que a gente entendeu que deveria trilhar também. E as mais recentes inovações, 2 lojas virtuais. Então, uma loja virtual de um e-commerce especializado em eletro e bazar, o Eletro Angeloni, e uma loja virtual especializada em vinhos, a divino.com.br, divino com 2 Vs, que é especializada em vinhos, e essas 2 lojas virtuais trabalhando com entregas para todo o Brasil. Algumas entregas para nós foram bem marcantes, já fazemos entrega em Fernando de Noronha, Norte, Nordeste, Sul. Então, o Brasil inteiro nos prestigia também. E quem quiser entrar nas nossas lojas virtuais, vale a pena. Paulo, vou só te interromper um minutinho e pedir um favor. Clica, por favor, na sua tela, nesses 3 pontinhos embaixo da apresentação. A gente está vendo o modo apresentação também. Sim. Aqui? Isso. Vê se aparece algo como ocultar o modo apresentação. Senão a gente segue assim, não tem problema. Aqui. Pronto. Para que fique a tela inteira para a gente. Assim? Para mim ainda tá no modo, mas não tem problema. Acho que dá para ver, tá perfeito. Era só para ficar na tela toda. Não tem problema. Ok. Podemos seguir. Ok. Espera aí. Isso, ocultar o modo de exibição. Clica aí. Show. Agora, melhorou? Isso, acho que você pode abrir ele ali embaixo, como se você fosse compartilhar ela grande. Vamos ver se ele vai. Embaixo do lado direito. Resolver o problema. Espera aí, que agora sumiu, foi tudo. Não tem problema. Aí você vai em Share Screen. Aí? Share Screen para compartilhar a tela. Isso, Aí? perfeito. Muito bem. Ótimo. Obrigada. Então, vamos lá. Aqui em Criciúma, então temos também, para a gente dar suporte a toda essa estrutura, 2 CDs. Um CD em Criciúma, com 4.400 metros quadrados, que a gente é um CD especializado em bazar nacional. Eu só distribuo bazar nacional por ali. E um outro CD aqui em Porto Belo, que é o nosso CD maior. E para dar suporte a toda essa estrutura, deveria estar mudando aqui as coisas. Para dar suporte a toda essa estrutura, 9.000 funcionários, que são o pilar, que é o pilar que dá sustentação a tudo isso. Não adiantava nada a gente ter um monte de construção, um monte de loja bonita, um monte de CD bacana, se não tivesse 9.000 guerreiros, 9.000 parceiros da nossa tropa de elite, que é realmente uma tropa de elite,
é um pessoal diferenciado que todo dia faz as coisas acontecerem aqui dentro. É algo que dá muito orgulho para a gente poder dizer que eu tenho esses colegas de parceria comigo aqui que ajudam a gente a trabalhar. Então, é o grande pilar do nosso negócio. Falando um pouquinho agora do CD Porto Belo. Então, Porto Belo é uma cidade aqui do litoral catarinense, aqui na Costa Esmeralda. O CD foi escolhido, a localização dele aqui em Porto Belo, porque é realmente o ponto central da nossa malha de lojas. Aqui nessa estrutura, a gente tem, além do centro de distribuição, essa imagem que a gente está vendo aí é o nosso centro de distribuição, além de todo o processo de distribuição, 98% de tudo que é vendido passa por aqui, nós também temos 3 indústrias, uma indústria de panificação, que produz aqui em torno de 1 tonelada de pães todos os dias para abastecimento das lojas, uma indústria de fatiamento e porcionamento de queijos e embutidos, cifada, ou seja, eu tenho aqui um fiscal do Ministério da Agricultura full-time dentro do meu CD, que produz 10 toneladas diárias de queijo e embutidos para envio para as lojas. Também uma indústria de minimamente processado, onde eu produzo saladas de frutas, saladas, frutas picadas, frutas porcionadas para venda nas lojas também. É algo que é embrionário ainda, temos há pouco tempo, mas já está fazendo muito sucesso e tende a crescer muito mais. Toda a nossa produção passa por aqui, tudo é trabalhado nesse CD de 44 mil metros quadrados, onde trabalhamos aqui com 50 mil posições pallets, que vão dar suporte para armazenar 22 mil SKUs, 22 mil itens diferentes. A gente tem um crescimento muito grande na indústria, uma diversificação muito grande na indústria em termos de itens novos todos os dias, e todos os dias a gente tem que administrar esse crescimento, entra item, sai item novo. Além disso, temos 12 mil endereços de estanteria, porque além das posições pallet cheio, como a gente vai falar mais para frente, também tenho abastecimento em item unitário para o comércio eletrônico, entrego um saca-rolha para esse cliente, tenho que fazer essa separação também. E além disso, 4 mil posições de câmara fria. Temos aqui 3 câmaras frias, com temperaturas, 2 com temperatura de menos 18 graus, e uma câmara com temperatura de 0 grau. Então, todo esse processo, todo esse trabalho é tocado aqui por uma equipe de praticamente 650 colaboradores, 650 pessoas que trabalham todos os dias nesse complexo de negócio. Então, vamos entrar aqui já falando do que foi esse processo de implantação do Picking por Voz no Angeloni. A gente saía de uma base já muito alta, porque procurar ganho de produtividade, procurar melhoria de processo é algo que nós sempre fizemos. Então, a gente já partiu com uma régua muito alta, a gente já era bastante produtivo e tínhamos que ser mais produtivos ainda. Hoje, aqui no meu recebimento, 100% do que chega para descarga chega com agendamento via EDI. 100% do que está entrando aqui tem que entrar já com informação de o que vem, quanto vem, quando vem, para o fornecedor poder agendar o pedido, ele já tem que me informar preço, condição, nota fiscal, tudo tem que estar já batendo, senão ele não vai conseguir nem fazer agendamento. O único problema que pode acontecer aqui na chegada é a divergência de quantidade, a mais ou a menos do que está dentro do caminhão, ou aquilo que estava na nota fiscal não é o que está dentro do caminhão. Fora isso, chega já o pedido muito bem completo.
Outra coisa que a gente fez para poder agilizar e ganhar produtividade, sempre lembrando, eu utilizo 20 docas de descarga para um recebimento diário de 80 cargas. Ou seja, eu tenho que ter agilidade e produtividade também na doca de recebimento. Colocamos lá janelas fixas para os principais fornecedores. O que isso significa? Quando chega aqui o meu fornecedor, dos principais fornecedores, nós fizemos lá um 80-20 para estabelecer quem eram aqueles que eram responsáveis por 80% da nossa carga. E esses caras passaram a ter janela fixa. O que significa isso? Por exemplo, o maior fornecedor de bebida nosso aqui tem 5 janelas diárias de entrega. Ele me entrega 5 carretas de bebida todos os dias. E com isso eu consegui acabar com aquele fluxo de tem muita carga no fim do mês, sem carga no começo do mês. A gente conseguiu colocar a coisa muito bem administrada, porque se o fornecedor não me entregar as 5 cargas de hoje, amanhã ele não tem direito a 10 cargas. Ele é o feliz proprietário de 5 janelas para amanhã também. Isso deu muita briga, deu muita confusão no início, mas a gente conseguiu mostrar que essas medidas eram boas para agilizar o nosso recebimento. Mas isso é um tema para uma outra conversa inteira. Conferência cega via coletor, isso é básico. Meu conferente não olha o que tem na nota fiscal para saber se está certo ou se está errado. Tudo que chega é feito uma conferência cega, ele tem que descarregar, conferir o que está ali e, no final, vamos saber, por uma divergência, se está certa ou se a entrega estava faltando, sobrando alguma coisa. E armazenamento e recebimento por tipo de produto e forma de expedição. Isso dá uma outra conversa. Quando, na minha vida passada, eu trabalhava na indústria, eu achava que isso era coisa de quem não tinha o que fazer, que ficava inventando moda de um dia eu quero receber um produto em meio pallet, o outro produto é de pallet cheio. Gente, isso é coisa de quem não tem o que fazer. Mas aqui do lado do varejo a gente percebe que isso faz toda a diferença do mundo e na agilidade e na velocidade. Quando a gente implantou isso, então, se eu armazeno em meio pallet o item de médio giro, ele já tem que descer do caminhão em meio pallet. Ele não tem que ser trabalhado e manipulado na doca ainda para escolher o que é que eu vou fazer com esse produto. Isso para nós foi um ganho de agilidade muito grande, porque a gente saiu ali de receber 50 cargas por dia para, com o mesmo time e no mesmo tempo, receber entre 80 e 90 cargas todos os dias. Então, produtividade na veia. Então, a nossa base de produtividade já era alta. Falando ali da nossa expedição. Nossa expedição, 100% omnichannel. Eu aqui, o mesmo time de trabalho faz o recebimento e expedição de e-commerce. Então, eu vou separar, como eu usei o exemplo ali, um saca-rolha para um cliente, vou separar uma garrafa de vinho para um cliente, vou separar 2 pratos para envio num outro pedido, como vou separar packs para mandar para a farmácia, para mandar para a loja de conveniência dos postos de combustível, que são abastecidas também por aqui, todo não medicamento da farmácia também é abastecido pelo nosso CD. Vou também fazer envio em caixa fechada para as lojas, vou fazer envio em pallet fechado para a loja. Então, todos os tipos de expedição nós vamos fazer com esse time aqui no CD. E isso gera um movimento diário de 35 mil caixas expedidas só para as lojas. Aqui estamos falando só de abastecimento de loja, fora as mais de 3 mil unidades separadas por dia na Divino, ou seja, mais de 3 mil garrafas de vinho separadas, uma a uma, embaladas, enviadas, mais de 8 mil itens separados diariamente também no e-commerce do Eletro Bazar para envio diário. Então, tudo isso precisa ter uma produtividade muito grande. Para reposição para a loja, 100% com previsão estatística de demanda. Nada sai daqui por acaso, nada é enviado por acaso.
toda a nossa formação de carga e todo envio para a loja tem por base o que eu vou vender amanhã e não o que eu vendi ontem. Por exemplo, a gente consegue acertar, consegue enviar e prever com uma acertabilidade superior a 80%. Por exemplo, hoje é sexta-feira, é um dia bom para esse exemplo. Então, consigo saber quantas garrafas de Heineken eu vou vender amanhã na loja de Balneário Camboriú, ou quantas garrafas de vinho eu vou vender hoje, ou vou vender amanhã na loja de Criciúma. Então, conseguimos trabalhar com uma previsão muito grande, e o que isso nos traz de vantagem? Eu vou separar aquilo que é realmente necessário no tempo e na hora certa. E vou separar por tipo de loja e tipo de produto. Lojas diferentes vão ter envios diferentes, algumas lojas eu vou ter envio para um dia de trabalho, outras lojas eu vou ter volume para 3 dias de trabalho. Então, consigo saber por tipo de loja e por tipo de produto. Eu não posso misturar, por exemplo, no mesmo pallet, higiene com alimento. São pallets diferentes, em locais diferentes do veículo. Então, todo esse trabalho precisa ser feito e é feito com muita produtividade, com muito controle de tempo de negócio. E isso nos trazia, então, um desafio muito grande, que era como ser ainda mais produtivo. Porque produtividade e sucesso passado não garantem sucesso futuro. Entregávamos uma produtividade muito grande, uma produtividade muito boa, mas isso não quer dizer absolutamente nada. Hoje eu tenho que ser mais produtivo que eu era ontem, vou ter que ser amanhã mais produtivo do que eu fui hoje, e assim sucessivamente. E a gente então partiu de uma régua muito alta e procuramos no desafio o que fazer para trabalhar melhor ainda numa operação que já era 100% paperless. Não existe listinha, não existe papelzinho, não existe bilhetinho do que mandar para que loja. É 100% no coletor, 100% já informatizado. Isso já era antes de começar o projeto por Voz, e que já tinha uma produtividade relativamente alta. Já tínhamos uma produtividade no CD de 95 caixas por homem por hora. Se a gente pensar num CD com vários formatos diferentes, isso já era uma produtividade muito grande, porque a gente está falando desde aquele cara que vai separar um pallet inteiro com 50 caixas de uma vez, mas aquele outro também que vai separar uma garrafa de vinho, um prato, um suplá, e tudo isso gera diferentes formatos e diferentes processos de agilidade. Então, a gente já tinha uma produtividade alta e precisávamos melhorar. Com base nisso, a gente pensou, buscou, e também encontramos uma outra característica quando a gente percebeu a Voz, que eu poderia também resolver um problema que eu acho que só acontecia aqui no nosso CD, não sei se nos outros também acontece, até acho que não, mas coletor de dado tem vida própria. Coletor de dado adora pular para baixo de caminhão para ele passar por cima e danificar, adora cair na frente de empilhadeira para a empilhadeira avariar, adora ficar em cima de pallet para ir parar em alguma outra loja. Claro que isso não deve acontecer nas empresas de quem está ouvindo, é só realmente aqui que acontecia. Mas a gente tinha um problema, que era o custo de manutenção. Qualquer manutenção em coletor de dado, quem usa sabe, a gente começa a brincar a partir de R$ 1.000, R$ 1.500 de custo de uma manutenção. E encontramos, então, na Voz algo que nos mostrava que acho que vamos conseguir melhorar e atingir um formato melhor. Aí escolhemos, então, vamos brincar com voice picking, vamos fazer um projeto, vamos fazer um trabalho. Como o Wagner falou, a Angelone e Seal já tem um namoro muito antigo, já é algo de muito tempo, com várias soluções, e essa solução da Voz
vinha já num namoro bem antigo, aqueles namoros bem de antigamente mesmo, de primeiro dar uma piscadinha, pega na mão, dá um sorrisinho, e vínhamos nesse processo até que um belo dia sentamos e falamos, tá, vamos fazer um projeto, vamos fazer um piloto aqui dentro. E eu lembro do dia que o Fernando Coletti chegou aqui para a gente começar esse piloto. E ele me falando, porque a gente consegue uns 30% de redução, de aumento de produtividade. E eu olhava e eu falava, meu Deus do céu, se esse homem está me falando em 30% de aumento de produtividade, com sorte eu devo ter uns 10%, porque vendedor é tudo igual, né? Mas vamos lá, vamos ver, vamos fazer o nosso piloto. E aí foi onde começou a grande diferença do negócio, que foi o apoio, acho que aqui é algo que a gente realmente tem que registrar, que foi o grande diferencial desse piloto. Começamos um piloto com 2 aparelhos, 2 equipamentos de voz, e esse piloto durou quase 1 ano, onde foi um trabalho de 4 mãos, que a CEAL fez diversas alterações no seu formato de trabalho, precisamos rever scripts, não foi aquela coisa engessada de, olha, a tua empresa para trabalhar com o meu equipamento tem que trabalhar assim. Acho que é muito daquilo que o Wagner falou agora na fala dele, no começo da fala dele, não era aquela coisa de, olha, o meu equipamento é assim que funciona e vamos tocar a sua empresa desse jeito aqui. Não, foi algo realmente construído a 4 mãos, onde o Fernando, o time dele, tiveram muita paciência aqui, porque muita coisa a gente alterou. E acho que aqui é o grande segredo do negócio, o envolvimento das pessoas e a mudança de mindset. Aqui tem um ponto onde a gente precisa falar e tem que ser muito bem colocado. Acho que foi emblemático para nós esse ponto, essa situação aqui nesse projeto. Quando a gente começou o projeto, o que nós fizemos? Vamos usar os melhores separadores, quem já voa, quem já está no nosso ranking de produtividade, que a gente mede a produtividade diária de cada um em tempo real, quem é que já está voando nessa produtividade, vamos colocar eles com o voice, porque se no coletor eles já voam, na hora que colocar o voice, eles vão parar na Lua. Maravilha. Começaram a usar e o primeiro momento, o que nós vimos? A produtividade caindo. Em vez da produtividade crescer, a produtividade diminuía, cada vez mais baixa, e começou o burburinho. A equipe, aqueles usuários chaves nossos, traziam para nós a realidade de que o voice dá dor de cabeça, o voice dá dor de ouvido, o voice dá dor na língua, o voice dá dor de dente, o voice dá até dor no joanete e no pâncreas. Tudo que o ser humano podia ter de ruim, tinha aqueles caras que usavam o voice, que nós não queremos mais usar esse negócio, porque esse negócio não dá certo. E aí nós falamos, pai, e agora? O que nós vamos fazer? E aí foi onde a gente, nesse envolvimento do time, nesse envolvimento das pessoas, é que surgem as grandes ideias e as grandes sacadas. O nosso supervisor operacional, que é a pessoa que é o líder do dia a dia desse time, o Laércio, que trabalha aqui com a gente no CD, teve a sacada. Pô, se está dando isso com os mais antigos, vamos fazer o seguinte, vamos colocar com os novatos, quem chega hoje para trabalhar já chega utilizando o voice, porque ele não sabe que tem que dar dor de dente, tem que dar dor no pâncreas e no rim. Então, vamos colocar com ele e vamos ver o que acontece. Maravilha, colocamos e realmente, como ele não sabia que tinha que dar dor, não doía. Começamos, então, a trabalhar com esse pessoal e esse pessoal começou a decolar. Começou a ter produtividade muito boa, a produtividade deles começou a aumentar e mostrou um outro fato que o time do Fernando sempre nos falava, que o aprendizado do uso do voice é mais rápido que o aprendizado, a curva de aprendizado é melhor, mais rápida que a curva de aprendizado do coletor. E realmente,
esse pessoal aprendia a trabalhar mais depressa, aprendendo a trabalhar mais depressa, começaram a ser mais produtivos e começaram a se destacar, os novatos começaram a se destacar no ranking de produtividade. Passado um tempo, vieram os mais antigos para nos questionar. Tá, mas peraí, por que só os novatos podem usar o coletor, o voice picking, e nós não podemos, nós temos que ficar com o coletor? Não, porque você sabe, né? Dá dor no pâncreas, dá dor no rim, dá dor de cabeça. Não, mas nós ficamos sabendo que vocês fizeram as adaptações aí no sistema que agora não dá mais nada disso. Não tínhamos feito adaptação nenhuma, mas tudo bem, se vocês acharam que sim, bora lá. Querem usar? Queremos usar também. Começaram a usar, o pessoal, os mais antigos, voltaram a usar e a produtividade decolou. Então, nesse momento, o que a gente concluiu? Realmente, o processo é bom, o processo é legal. Tivemos ganhos de produtividade que não foram, que foram gerados pelo uso do voice, mas que valeram também para o uso do coletor. E tudo isso trouxe um ganho de produtividade para o time. E aí eu pude constatar realmente, não foi só os 20% que o Fernando me falou, não. Nós conseguimos 35% de aumento de produtividade. Isso foi muito bom. E aí fizemos a virada de chave do processo, fizemos a virada de chave do projeto com 25 equipamentos de voz trabalhando em conjunto com os nossos coletores de dados. Fizemos essa virada e, com isso, conseguimos grandes ganhos. E esses ganhos foram não só da produtividade, então, colocando ali os 35% de aumento de produtividade que a gente teve na veia. E olha, se aumentar de manhã para de noite 35% a produtividade do teu separador, uma produtividade que já era boa, é algo que todo gestor quer, com certeza. É o sonho de consumo de qualquer gestor. De quebra, conseguimos reduzir a nossa conta de manutenção de TI, porque o equipamento de voz é um equipamento muito mais robusto, é um equipamento que está amarrado na cintura do operador, então não fica esquecido, não cai. O item mais delicado dele, que é o fone, aquelas espumas, são itens de troca barata, de manutenção barata. Então, isso nos ajudou a reduzir a nossa conta de manutenção e, de quebra, a gente conseguiu manter, que era uma preocupação nossa, como fazer tudo isso sem perder a acuracidade. A gente já tinha uma acuracidade que eu considero boa, de 99,93% de acuracidade na minha separação, e conseguimos manter esse número. E aqui tem um outro ponto também interessante da gente mostrar sobre essa questão da envolvimento das pessoas. O líder que encabeçava esse projeto, que hoje, inclusive, é um dos nossos supervisores também, o Thiago, que hoje ele é supervisor, ele toca o CD lá de Criciúma, ele me trouxe a seguinte questão na época, porque todas as vezes que eu fazia uma tarefa com um coletor, eu lia o código do endereço, o código de barra do endereço, lia o código de barra do produto e separava, e assim para todas as tarefas que eu tinha. E quando a gente começou com o Voice, eu tinha que ler o dígito verificador do endereço e ler, se não me engano, os 5 últimos dígitos do código EAN do produto. E aí ele me trouxe a seguinte questão. Tá, Paulo, por que a gente, quando a gente recebe um produto, eu garanto que no meu pallet é monoproduto, só tem um item naquele pallet, concorda? Isso aí, no recebimento eu já tenho essa garantia, na minha conferência eu garanto que cada pallet que vai para a minha armazenagem só tem um produto naquele pallet. Ok. Então, se eu tenho pallet monoproduto, uma vez que o primeiro cara que passou naquele pallet confirmou que, por exemplo, é um pallet de Coca-Cola 1 litro, que tem Coca-Cola 1 litro, todos os outros que vão lá confirmar é redundância, correto? É verdade, correto. Então, se a gente fizer com que o primeiro cara que vai separar
confira e todos os outros só peguem, vamos economizar lá 2 segundos por separação. Se eu faço 1.500 separações por dia, são 3.000 segundos economizados em um dia de trabalho. E com isso a gente implementou isso já está rodando e isso passou a valer também para o coletor de dados. Isso ajudou a trazer melhoria de performance para todo o sistema. E aí partimos para os nossos próximos passos. Uma vez que sucesso passado não garante sucesso futuro, a gente chegou nessa figura. Uma estrada muito bonita, a gente vê que é uma descida, estamos tranquilos, de vento em popa, caminhando muito bem, descendo a ladeira. Mas estamos vendo lá no fundo um monte de montanhas que a gente ainda vai ter que subir outra vez. Então, o que nós vamos fazer para superar aquelas montanhas e garantir sucesso futuro e garantir progresso para esse negócio? Primeiro passo, substituição dos coletores à medida que eu vou tendo qualquer problema. A gente tem um parque, então, de 150 coletores de dados que eu não posso simplesmente jogar os 150 no lixo ou botar no desapega e substituir todos eles por equipamentos de voz. Não dá para brincar assim com o dinheiro do patrão. Então, a ideia é o quê? Conforme vai se avariando um coletor, conforme vai tendo qualquer problema com ele, a gente vai substituindo por equipamentos de voice gradativamente. E, como o Wagner falou também, outras aplicações. A gente tem um mundo de aplicações que a gente pode utilizar com o uso do voice. Hoje a gente só usa ainda na separação, no picking, mas já vimos e temos conversado muito com o time todo da CEAL, com o João, com o time do Rui, com o próprio Fernando, que tem bastante contato ainda com a gente, outras e diversas aplicações. Eu posso usar o equipamento nas empilhadeiras para fazer todos os planos de movimentação, consigo usar o equipamento na expedição, lá na doca, para fazer o carregamento dos caminhões, para fazer o recebimento lá pelos conferentes. Vimos uma aplicação que eu achei fantástica, a gente está tentando evoluir isso, ainda não conseguimos, mas creio que a gente vai conseguir evoluir, que foi uma aplicação que nós vimos da cooperativa Veiling, lá em Olambra, que faz toda a parte de checklist de qualidade das flores com o coletor, com o equipamento de voice, e eu faço um processo muito semelhante ao dele aqui no meu CD de FLV, onde eu tenho que fazer toda a conferência da qualidade da fruta, legume e verdura que chega aqui para nós. Eu faço isso hoje com um checklist num tablet e que pode ser feito com equipamento de voz. Então, tem várias outras aplicações, várias outras soluções que a gente pode colocar e que é o caminho do futuro. Realmente, voz é a coisa mais intuitiva e é o futuro do nosso negócio. É onde a gente vai buscar mais ganho de produtividade ainda. Eu quero agradecer a vocês. Mais uma vez aí, Wagner, a oportunidade de ter compartilhado com todo mundo um pouco dessa nossa experiência. Eu acho que eu estourei um pouquinho o tempo, mas estamos tranquilos. E me coloco à disposição de todos para a gente poder trocar figurinhas, poder trocar boas práticas com todos os negócios. Para nós, isso, como eu já falei, está no nosso DNA. Muito obrigado. Paulo, obrigada a você. Excelente apresentação. Parabéns pelo projeto. O Angelone se mostra aí totalmente preparado para a Logística 4.0. E é muito legal ver o envolvimento que vocês conseguiram fazer entre pessoas, voz e sistemas. Eu acho que é o grande ponto aí que você nos passou, né? Uhum. Nós temos algumas perguntas. Ok. Várias, aliás. Então, a gente vai fazer umas 3 perguntas e o restante depois eu te mando para a gente mandar individualmente para cada um que perguntou, tá? Ok. Deixa eu pegar uma delas. Umas perguntas fáceis, tá? Tá bom. Além dos ganhos de produtividade e acuracidade que a solução via voz proporcionou para vocês,
Você notou que a ociosidade diminuiu? Nós já não tínhamos grande ociosidade. A nossa ociosidade já era muito, muito pequena. Ele trouxe trouxe redução, sim, dessa ociosidade, que era na questão do reabastecimento de picking, alguma coisa desse formato, que quando a gente mexeu nos processos, então o Voice nos ajudou nesse sentido, quando eu mexi nos processos para melhorar a solução de voz e adaptar realmente a nossa operação para melhorar com a solução de voz, a gente passou também por esse princípio. Então, ajudou pela mudança de mindset, pela mexida geral. Em termos assim efetivos, o Voice trouxe mais redução da ociosidade, acho que fica igual. Legal. Essa outra pergunta, eu acho que ela vai ser mais na verdade, ela é para o Wagner. Wagner, em tempos de desafios que estamos vivendo hoje, como soluções como essa podem contribuir? Paulo, parabéns, viu? Obrigado, Wagner. Muito bom ouvir a sua apresentação, o nível de detalhe é fantástico, tenho certeza que colabora muito aí com a sua experiência com os outros nossos clientes que também estão aqui hoje nessa webinar. Uhum. Olha, Dê, essa pergunta é interessante pelo seguinte, a gente está vivendo, o Brasil, o mundo sempre está sujeito a crises e desafios, né? Eu acho que essa que a gente está vivendo agora, ela com certeza é uma das maiores, não, é a maior que a gente viveu aí nos últimos 30 anos aqui no Brasil e no mundo. Agora, algumas coisas acontecem nesses momentos, né? A gente vê a mudança do comportamento do consumidor, o crescimento do e-commerce, por exemplo, o crescimento de aplicações do tipo drive-thru, picapes em lockers, enfim. E outras coisas vão acontecer, né? Isso tudo, na verdade, é o que a gente sempre fala ou ouve de iniciativas dentro do conceito do Omnichannel. E eu acho que isso, tudo que está acontecendo agora, acaba fortalecendo um pouco essa questão do Omnichannel que a gente tem no mundo e aqui no Brasil também. Só que a gente não pode esquecer, quando a gente fala de Omnichannel, quando a gente fala sobre e-commerce, que para que tudo isso aconteça, né, existe uma operação por trás, né? Se no CD não receber direito, não separar direito, não expedir direito, isso não acontece na ponta, né? E esse público que utiliza desses canais, ele cada vez é mais sensível, cada vez mais crítico a serviços que ocorram sem erro, né? Eu acho que todo mundo aqui, quando compra algo pela internet que chega errado ou não chega e é avisado de última hora, tem uma frustração enorme e acaba se desapontando com quem estava tentando prestar aquele serviço. O ponto é que, para tudo isso acontecer, que é o que a gente está percebendo hoje, né? Um dos desafios dessa crise é, com o isolamento social, as pessoas tendo que comprar pela internet ou ficar pouco tempo na loja, enfim, as operações têm que funcionar de forma eficiente. E vão ter, mesmo acabando esse desafio, essa crise, vão continuar precisando manter essa qualidade de serviço e atendimento. E não adianta, né? Existe um mundo real por trás de tudo isso, que é o que o Paulo estava falando. Alguém tem que separar, receber corretamente, na velocidade certa, mandar para o lugar certo, sem atrito nenhum, tanto para quem está comprando, como para quem está operando toda essa dinâmica. Então, eu acho que soluções como essa, que já contribuem hoje para essa efetividade dos processos, elas passam a ter uma importância tão grande ou maior no futuro, né? Quando tiver essa transformação, quando tiver essa fixação do conceito do Omnichannel, ou esse crescimento potencial do e-commerce, por exemplo. Tá? Legal, muito bom. Tem mais de uma pergunta sobre treinamento. Acho que o Paulo pode nos responder. Uma dificuldade que temos no nosso CD é com o treinamento. Leva hoje em torno de 1 a 2 semanas com sistemas que eu uso. Com voz também é assim?
Não, com voz é bem mais rápido. Com o coletor eu também levo de 15 a 20 dias para o cara estar navegando bem, trabalhando bem com o coletor. Com voz a gente tem uma agilidade maior nesse processo. Então, entre ele começar o trabalho fazendo lá a configuração da voz, a gravação da voz dele e tudo mais, e até que ele esteja realmente navegando bem com o equipamento, no máximo uma semana ele está já trabalhando. Então, acho que realmente a curva de aprendizado da voz é mais rápida, por ser mais intuitiva, é falar. E o muito legal disso é que independe de sotaque, independe da língua que ele está falando. Ele fala já. Então, você não tem que aprender uma coisa nova, ele só tem que usar o que ele já faz. Show. Vamos para a última pergunta. A gente tem várias outras, mas, pessoal, fiquem tranquilos que a gente vai mandar por e-mail as respostas para vocês. A última. Cada loja do Angeloni também pode fazer transferência de estoque para outras lojas através do Voice Picking ou somente o CD usa este método? Hoje ainda só o CD usa esse equipamento. Não passamos ainda a utilizar nas lojas. As lojas ainda usam também os coletores de dados. Então, para fazer transferências, são utilizados ainda coletores de dados, mas a partir do momento que a gente tiver todo o parque substituído dos coletores por voice, a loja pode fazer também utilizar da mesma forma que utiliza o coletor, utilizar o voice. Não tem nada que impeça. Ainda estamos só na questão do tempo. Está faltando tempo ainda para a gente mudar todo o processo, mas com calma a gente chega lá, a gente consegue substituir todos os coletores por equipamentos de voz. Perfeito. Paulo, quero agradecer sua presença, sua disponibilidade, sua apresentação foi excelente. Muito obrigada mais uma vez. Pessoal que está assistindo a gente, nós vamos mandar a gravação para vocês por e-mail. Quem fez perguntas vai receber também as respostas. Continuem participando conosco. Quero agradecer Paulo de novo. Obrigada, Wagner, também. Obrigado. E a gente se encontra numa próxima oportunidade. Valeu, gente. Obrigado. Tchau, Até pessoal. mais. Até Tchau. mais. Obrigada. Tchau, tchau.